Olá, eu sou professora doutora Arlete Assunção Monteiro, titular na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil. Hoje nós vamos fazer uma apresentação de um trabalho que eu tenho desenvolvido, mas antes eu gostaria de agradecer o convite para participar deste evento, Diálogos Contemporâneos. Já participei de outras versões e preparei uma pesquisa que tenho desenvolvido sobre a febre amarela. Bom, nós vamos ter o auxílio de um PowerPoint, né? E devo dizer a vocês que a febre amarela foi sendo uma preocupação minha no decorrer da pesquisa sobre as ferrovias no estado de São Paulo e as fazendas de café no interior das terras paulistas, né? Na realidade, além da Universidade Católica, onde eu sou docente, eu faço parte também do Centro de Pesquisa Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo, o CERU, conceituado centro de pesquisa que já tem mais de 50 anos. Nós temos um congresso cada ano de pesquisas a serem apresentadas, no qual eu aproveito a oportunidade e convido a todos que estão me ouvindo. O próximo, por favor. A febre amarela, ela graçou no interior das terras paulistas em decorrência do processo intenso que tivemos sobre a falta de mão de obra com a libertação dos escravos em 1888, aqui no Brasil. Nós estávamos, nessa ocasião, com a economia cafeeira em grande desenvolvimento e precisava de mão de obra. E uma das estratégias foi buscar a mão de obra do outro lado do Atlântico, de trabalhadores ou pequenos proprietários que se dedicavam à agricultura, principalmente Portugal, Espanha e Itália. Com esse processo, nós tínhamos a viagem até o Porto de Santos. Alguns vapores paravam no Rio de Janeiro e os imigrantes iam para o alojamento do Rio das Flores, fazer as primeiras triagens e depois vinham a São Paulo, mas a maioria chegavam no Porto de Santos e era uma região de muito mangue, né, com muitos mosquitos, e muitos, logo que chegavam, já eram picados pelo Aedes aegypti, que é um mosquito de transmissor da febre amarela, né. Posteriormente, eles já tomavam o trem, a ferrovia de São Paulo Rail, e paravam aqui na região do Brás, em São Paulo, onde nós temos a hospedaria dos imigrantes, hoje um museu da imigração, e para verificar para onde eles seriam mandados, ou se eles já tinham uma carta de chamada, né, mas a maioria parava porque eles iam ser designados para as fazendas de café que precisavam de mão de obra e estavam listadas aonde poderiam ser alocados. Geralmente eram famílias inteiras. Nós temos relatos e documentos também comprovatórios que às vezes vinha o casal, os filhos decorrentes desse casal, e vinha a mãe, o pai, o sogro, a sogra, às vezes famílias com 8 a 10, 11 pessoas vindo do mesmo povoado ou aldeia da Itália, de Portugal ou da Espanha, né? O próximo, por favor. Ao chegarem, então, eles começavam a apresentar uma febre, né? E ao se dirigirem às fazendas, o primeiro caso relatado foi uma moça que foi para Campinas, e desse único caso, que é o princípio da expansão dessa doença na região do interior, nessa região do interior paulista, acontece que se propagou, porque ela infectada, os mosquitos que haviam aqui, eles picavam já a pessoa infectada, e o mosquito, ao picar outras pessoas, ia propagando a doença. Um dos exemplos aqui da imigração intensa, que nós temos relato já transformado em literatura, é esse livro que eu apresento a capa, que chama-se Ana, a Brasileirinha de São Paulo. É uma pesquisa realizada e, consequentemente, transformado em livro, um trabalho literário, publicado
em Londres, né, e em Coimbra, porque a autora é uma descendente de portugueses e ela mora em Londres atualmente. É uma publicação recente que ela diz, em 1912, parte essa família de portugueses, né, para o Brasil, aonde 74.860 portugueses, eles saíam do caos social que vivia Portugal por condições difíceis da economia e o problema financeiro, que ocorreu em Portugal após a implantação da República em 1910. Então, esse povoado que ela relata, a Torre de Moncorvo, sai nesse ano que esses dois imigrantes vão partir, com 914 imigrantes que se dirigiram para o Brasil. Então, essa região de Portugal, como exemplo, partiram muitos jovens, alguns solteiros e outros deixaram suas esposas, já com filhos, e se aventuraram em terras brasileiras, aqui em São Paulo. Então, é um exemplo que a literatura também trata desse despovoamento de regiões da Europa para o Brasil. Outro exemplo que eu vou dar, que é da pesquisa desenvolvida sobre os espanhóis na região de Granada, é que me levaram durante a pesquisa, num povoado chamado São Gaetano, no interior de Granada, Andalucia, Espanha. E nesse povoado havia a festa do São Caetano, que era a igreja do protetor do povoado, onde restou só uma senhora que não quis sair. O povoado inteiro imigrou para o Brasil, principalmente para as fazendas de café, ou para a região do Chaco, na Argentina. Então, é uma região também que apresenta um grande despovoamento com destino ao Brasil. O próximo, por favor. Decorrente desses estudos, nós tivemos aqui um trabalho também de buscar fotografias da época. Aqui é justamente uma fotografia de uma fazenda da região de Limeira, né, onde mostra como que esses imigrantes trabalhavam. Muitos vieram para essas fazendas, mas muitos escravos não quiseram sair da fazenda porque eles não tinham onde ir com a libertação dos escravos, que ocorreu logo após essa imagem fotográfica de 1882, porque a libertação dos escravos foi logo em seguida, em 1889. Então, essas experiências, um pouco antes da libertação dos escravos, mostrou que os escravos conviveram com os imigrantes, tanto italianos, espanhóis e portugueses, além de outros, como suíços também vieram, né? Só que com a libertação, os escravos passaram a ser assalariados, quando o proprietário permitiu que eles continuassem residindo na fazenda. Outros partiram para trabalhar nas regiões já mais urbanas e com outras profissões, como quitandeiras, ou outros trabalhos. O próximo, por favor. Bom, e a febre amarela, com a grande migração para essa região, ela foi se desenvolvendo e foi contagiando novas pessoas. Em muitas fazendas ocorreu o seguinte: você chega hoje num trabalho de campo e a pessoa diz, esta é a casa nova. E você pergunta, onde fica a velha? Ah, a velha foi queimada. Por quê? Na ocasião da expansão da febre amarela, a família, às vezes, perdeu um filho, ou a mulher, ou 2 filhos, e para justamente encerrar com o mosquito na região da sua propriedade, eles mudavam, construíam uma nova casa, e aquela antiga casa onde foi infectada, e as pessoas também morreram devido à febre amarela, eles mandavam queimar a casa para sempre, uma das estratégias para não haver mais propagação da doença, né? O próximo, por favor. Nesse sentido, a epidemia assolou muito a região de Campinas e arredores, como Limeira, Cordeirópolis e outras fazendas próximas, né? E esse intenso problema com a febre amarela ocorreu no final do século XIX, justamente quando chegavam mais imigrantes que eram picados pelo mosquito, né? Essa, então,
expansão da febre amarela no estado de São Paulo, ela está relacionada não só com o movimento da imigração, mas também a ferrovia que teve que tomar providências, porque o trem chegava até Jundiaí, depois eles tomavam outro trem para ir para outras fazendas mais distantes, com outra companhia ferroviária, chamada Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Nesse sentido, as próprias ferrovias tiveram que tomar providências de como evitar o embarque de pessoas doentes, e também processos de higienização, e uma preocupação muito grande para os trabalhadores da ferrovia também. O próximo, por favor. Bom, seguindo o problema da febre amarela, aqui eu mostro uma fazenda, que é a Fazenda Quilombo, em Limeira, onde eles não relatam nenhum caso de febre amarela nessa fazenda, que existe até hoje. Hoje, ela é uma fazenda que se dedica a outras atividades, como criação e procriação de cavalos, um pouco de café ainda, né, e atividades de lazer, porque essas fazendas eram fazendas de grandes proprietários de terra, como outras, como a Morro Azul, que é próximo a essa, que tem uma arquitetura completamente diferente. Agora eu vou falar de uma outra fazenda também, que é a fazenda em Mococa. Essa fazenda, quando eu fiz a pergunta da febre amarela e a expansão da febre amarela, uma das descendentes da família que está na fazenda, a atual proprietária com a sua irmã, ela é a 7ª geração dessa fazenda em Mococa, que chama Fazenda Nova, porque ocorreu isso também da outra ser incendiada, com mosquito, mas a família relatou que eles não tiveram grandes problemas da febre amarela, porque a família não matava um ninho de tipo de abelha, né? Então, essa abelhinha, né, que instalava como se fosse uma casa externa, eles achavam que não era para tirar essas colmeias dessa abelhinha diferenciada, que elas se alimentavam do mosquito, ou o mosquito, mesmo ao procurar a colmeia, eles ficavam grudados na casinha deles. E o depoimento é que eles não sofreram com a febre amarela depois de um tempo, porque eles começaram a preservar essas casinhas e casulos de abelhas, né? Então, nós podemos dizer que a febre amarela, ela foi sendo uma doença que procuravam estratégias de como combater a doença. Um outro relato que eu posso dizer a vocês, que aí foi um problema muito grande, na região de Campinas existia um colégio interno para moças chamado Colégio Florence, e as meninas iam internas desde novinhas, porque as fazendas eram muito longe uma das outras, e precisavam as meninas estudar e os rapazes em outros colégios. Vou dar o exemplo do Colégio Florence. Esse colégio, começou a aparecer a febre amarela e adoecer algumas alunas, né? E o que fez os proprietários da escola, né? Que era casada com Florence, um grande fotógrafo dessa época na região, Hércules Florence, ou Florence, né? E aí deixaram a escola e mudaram para outra cidade, onde não tinha tanto a febre amarela, teve que mudar a escola toda para Jundiaí, uma região que não estava com tantos problemas da febre amarela, né? Então, essa doença graçou e muitas pesquisas foram feitas para combater a doença. Eu devo dizer a vocês que não só no Brasil, mas também nós temos um relato de morte por febre amarela, justamente na região da Venezuela, então se graçou também em outras regiões, talvez não no mesmo tempo, anterior a esse período que eu estou dizendo, que é final do século XIX, princípio do XX, é justamente o Simão Bolívar, que ele esteve na Europa, né, e casou-se com uma moça, e quando eles casaram, eles resolveram morar na fazenda deles, da família na Venezuela.
essa moça se entusiasmou muito pela vida na fazenda e tratava muito bem a parte que nós chamamos de senzala, não sei em espanhol, que é a parte que ficavam os trabalhadores, e ela ia lá, visitava os trabalhadores da fazenda, e ela apareceu com uma febre. E depois de 7, 8 meses que ela já estava na fazenda, essa febre levou-a ao falecimento, e que a história do Simão Bolívar, que se apaixonou por essa moça e casou com ela logo depois que ficou na Venezuela, ela também morreu de febre amarela. E vários relatos que a gente pode acrescentar, mas o tempo aqui é pouco, e eu me detivei aqui mais no problema das fazendas. E se a gente vai expandindo os estudos, nós ainda temos um pouco, às vezes aparece a febre amarela e temos o combate à febre amarela aqui em São Paulo e outras regiões do Brasil. Muito obrigada por terem me ouvido. Se tiver mais um slide, eu coloco à minha disposição para estudar com vocês, apresentando o mosquito. Vamos voltar um pouquinho só para apresentar o mosquito, que é esse mosquito, ele é pequeno, né, e é uma fotografia do próprio mosquito que infecta as pessoas. Então, ocorre um ciclo mosquito, homem, mosquito, que a hora que o mosquito pica uma pessoa, ela é infectada, e esse mosquito vai picar outras pessoas depois que picou a pessoa infectada. Muito obrigado, novamente, e essas vespinhas que eu falei, elas foram também uma boa ideia de pensar na importância dessas vespas. Deixo aqui o meu e-mail e agradeço a atenção. Muito obrigada.